Olá pessoal, como vai a todos? Espero que todo mundo bem, né? Nesse tempo que a gente está vivendo tão conturbado, eu espero que todo mundo esteja bem. Então, a minha parte aqui ficou com esse tema aqui, as necessárias relações entre a democracia e o controle social, discutindo os possíveis reflexos de uma democracia não amadurecida na efetivação do controle social da administração pública. Tem como os autores aqui a Caroline Milho Bittencourt e a Eduarda Simone de Passa. Então, o meu primeiro tópico ficou nessa parte aqui, onde fala a ideia do Estado Democrático de Direito. Então, a gente começa a entender aqui, pelo meu entendimento, a gente vê que toda a formação do Estado quanto à origem sempre aconteceu nessa necessidade de formar, através da sociedade, um grupo que finalizasse uma demanda, tipo uma organização do Estado em prol da sociedade. Ou seja, nesse intuito aí é que surge o chamado poder democrático. Ou seja, através de cada indivíduo, com o seu voto, impondo a votação para que haja um representante no meio da sociedade. E, paralelamente a esse poder, surge também o controle social, que nada mais é que uma forma do Estado inibir o excesso de cada indivíduo na sociedade. Nessa parte, logo em seguida, vem a legitimidade. Legitimidade, a gente pode perceber que ela, eu percebi aqui que ela se divide em duas partes. Uma que é a prestação do serviço perante o poder público, e outro é o uso da força, se for necessário. Mas aí é que começa a indagação das autoras sobre esse conteúdo. Sobre o uso da força. Será que há uma legitimidade nessa parte? Será que é necessário? Vamos perceber que as autoras começam a fazer essa indagação sobre esse ponto de vista. Como assim? Se a gente está numa sociedade que os representantes agem como um grupo em prol dos seus próprios interesses, e somando a isso um formalismo excessivo, capaz de burocratizar todos os atos que pertencem ao governo, isso dá uma consequência inibindo todo o anseio da sociedade, toda a busca pela busca pelo algo melhor perante a todos. Ou seja, poder e voz que a sociedade não tem. E nisso aí as autoras começam a indagar qual é as necessárias relações democráticas do controle social nesse ponto. Então, através desse tópico, eu começo a falar o outro aqui, que fala o seguinte: a democracia e a esfera pública, no constitucionalismo contemporâneo, uma perspectiva de uma democracia não amadurecida no Brasil. Com todas essas nuances aí da sociedade, a gente vê, ela cita aqui uma democracia não amadurecida. Ou seja, toda a ideia do cidadão, tudo o que ele premedita, todo ato para gesticular como cidadão, todo ato vem praticamente externamente, não internamente. Ou seja, ele
praticamente as coisas, todo indivíduo age com uma forma de uma obrigação, um dever, ou seja, algo que vem externamente para ele agir, não uma coisa que vem internamente assegurado por todos os princípios e valores que ele mesmo tem essa consciência. Então ela começa a verificar esse desequilíbrio aí perante os representantes, o poder público e a sociedade, o povo em geral. Eu vou dar dou como exemplo aqui, um exemplo, uma pessoa numa praça. Numa praça, degustando de algum sorvete, e ali ele começa a jogar os bagulhos fora. Quando ele vê uma plaquinha lá, não jogue lixo aqui, ele já tira logo e coloca no lugar certo. Então, a gente vê que a consciência ela só bate quando a pessoa vê uma regra falando ali. Mas será que a consciência interna não precisa de nenhuma norma? Será que ele mesmo faz aquilo lá por espontânea vontade? Isso que deixa ela observando, as autoras observando essa parte aí. Será que se ele colocar na lixeira, ele vai ter aquela consciência que aquilo seria para um bem comum, no geral? Então, isso aí é que ela cita uma forma de democracia não amadurecida. Uma democracia que não chegou ao seu ápice final. Devido as pessoas, no modo geral, não ter essa consciência do seu valor. Opa, eu só vou votar num candidato porque é obrigado. Eu só vou votar naquilo porque por causa dessa obrigação de fazer isso. Mas será que a consciência interna, que vem aqueles princípios de valores, será que ele pensa, não, eu sou mais um dessa parte como um todo, que faz parte do Estado para o bem comum de todos. Aí, consequência disso, o espelho reflete nos representantes. Os representantes começam também a fazer uma coisa que só por fazer, sem ter aquele total compromisso com a população. Então, mais à frente, o quarto tópico, ela começa a falar assim: democracia formal versus democracia real ou substancial. Os fatores da não consolidação de uma cidadania efetiva no Brasil pós 1988. Então, aqui ela começa a falar do excesso formal, o formalismo predominante, o formalismo judiciário em todos os aspectos na sociedade. Ou seja, regras atrás de regras. Então, a tendência para uma democracia formal é grande em todos os aspectos. Então, essa democracia formal é o total fator que contribui para uma democracia não amadurecida. E já a democracia real, que é a democracia substancial, é aquela que a gente vê na prática, é aquela que a gente vê na ideologia de cada pessoa. Ou seja, ela faz não por regra, mas por aquilo que está dentro dela, do consciente, que ela acha que aquilo é melhor não só para ela, mas para como um todo, geral. Ou seja, para o bem comum. Mais à frente, outro tópico, que é o quinto tópico, já começa a falar o seguinte: definindo democracia não amadurecida. Ou seja, ela aqui começa a fazer uma comparação. Uma democracia amadurecida e uma democracia incompleta. Ou seja, uma democracia incompleta é que falta algo a completar aquela democracia. Não é uma democracia totalmente integral. Aí ela não vê, as autoras não vê nesse ponto de vista.
ela vê que há uma democracia, sim, mas não amadurecida. Por quê? Todos os aspectos culturais, econômicos, políticos, que tem na consciência das pessoas, está meio adoentada, está meio fragilizada. Então pelos aspectos que o Estado impõe ao cidadão. Agora, quando o Estado ele impõe ao cidadão, aquela democracia real, que é a substancial, ela fica mais distante e começa a entender que tudo é obrigado, tudo é obrigatório. Então, é esse o ponto de vista que a autora começou a falar nesse conteúdo. Então, eu finalizei aqui essa parte. Essa é a minha parte que eu queria falar. Obrigado.